Meu nome é Gustavo Dimitri e eu e meu grupo composto por Gustavo da Silva, Jane de Lima, Felipe Fontinelli, Anderson dos Anjos e Calil Rodrigues vão falar um pouco sobre a NR18. Como o nome já diz, a NR18 é a 18ª norma regulamentadora publicada pelo MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje em dia foi substituído pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, a NR18 estabelece as condições e o ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento e organização, com o objetivo de implementar medidas de controle e sistema preventivo de segurança nos processos. Então, o maior foco da NR18 é a prevenção de acidentes no ambiente da construção ou serviços de manutenção como limpeza, reforma, pintura, entre outros. Além disso, a norma também trata acerca da correta utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Quando foi publicada, a NR18 tem mais de 40 anos e ela foi publicada em junho de 1978, como já disse, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ela foi publicada na portaria número 3.733, de 10 de fevereiro de 2020. Então é isso, obrigado. Me chamo Janine e vou apresentar os objetivos da NR18 e as exigências dessa norma. Objetivos da NR18. A NR18 tem como objetivos garantir plenamente a saúde e a integridade física dos trabalhadores da construção civil, definir quais são as atribuições e as responsabilidades dos administradores de obras, criar e operar mecanismos para prever riscos que derivam do processo de execução de obras em canteiros, determinar medidas de proteção e prevenção que sejam capazes de evitar ações e situações de risco, aplicar as técnicas de execução pertinentes a cada atividade e que reduzam riscos de doenças e acidentes. É uma norma regulamentadora que tem por objetivo garantir e estabelecer diretrizes de porte administrativo, organizacional e planejamento, onde aplicam medidas de controle preventivo no sistema, buscando segurança nas etapas do meio de trabalho da indústria na construção. Basicamente, trata do meio de trabalho na construção, que ao ser organizada e planejada até chegar no canteiro de obras, tem como objetivo a redução de acidentes e práticas que possam aumentar a segurança nesse ambiente, se aliviando de devidas preocupações e tendo o local seguro e mais tranquila, devido à atuação da norma no ambiente de trabalho de construção ou obras. Exigências da NR18. Antes mesmo da mobilização do canteiro de obras, a NR18 exige que se faça uma comunicação à Delegacia Regional do Trabalho. Nesse documento deve constar endereço da obra, endereço e qualificação do contratante, empregador ou condomínio, tipo de obra, datas previstas do início e conclusão da obra, número máximo previsto de trabalhador na obra. Para que haja a realização dos objetivos, precisamos de exigências e regras que possam auxiliar tal realização. São necessárias certas comunicações para o meio de informação sobre a organização de um canteiro de obras. Nele se deve requisitos, tais como o endereço, o tipo, a data, o número de trabalhadores, entre outros. Tem como objetivo estabelecer uma melhor qualificação, segurança e organização. Essas exigências servem para compor a norma, na qual se deve uma grande responsabilidade para responder e atender a todas e garantir uma boa obra de segurança para os trabalhadores, moradores e indivíduos que por ali passam. Riscos do não cumprimento da NR18. Algumas empresas descumprem a NR18, que isso pode ocasionar muitos problemas para a empresa. Quando um trabalhador se acidenta no trabalho,
a própria empresa terá que pagar despesas médicas, os danos colaterais do trabalhador, a pensão vitalícia, ou o caso de morte, que pode haver também, e também o tempo que ele ficará sem trabalhar, que com esse tempo ele receberá o seu salário. Algumas das vezes, algumas empresas pagam só o que aconteceu com o trabalhador, outras pagam a multa por descumprir e o trabalhador. Quem aplica essas multas é o Ministério do Trabalho, que com isso ele faz o seu papel. Se alguma empresa descumprir, ele vai e coloca uma multa sobre ela. Criação da CIPA. A CIPA, seu nome é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que foi criada em 1944, na época do governo de Getúlio Vargas. Antes da criação dela, não havia as prevenções de acidentes na parte de trabalho da construção civil. Por isso, alguns trabalhadores que morriam não recebiam nada. Mas quando veio a criação dela, após alguns anos, muitas empresas tiveram que fechar. Por quê? Porque ela veio para supervisionar e relatar as condições de risco que haviam no ambiente de trabalho. Algumas vezes elas vinham para preservar a saúde dos trabalhadores. Outras elas também até fechavam empresas que não tinham o local adequado para o trabalhador. Principais causas de acidente no trabalho na construção civil. Essas principais causas, algumas são como a falta de atenção dos colaboradores, que são os trabalhadores. Também a falta de equipamento, que é o IP, equipamento de proteção individual, que são os capacetes, as luvas, as botas, as calças, que as próprias empresas dão. Algumas são quedas de alturas, quando se trabalha em prédios. O desconhecimento de riscos, que pode acontecer. A falta de treinamento da pessoa também, e algumas vezes pode ser até as condições de trabalho, que podem ser inseguras, não haver escada e você ter que subir por uma corda, tipo isso. Essas principais causas, elas também estão incluídas na falta de descumprimento da NR18. Se isso acontecer, a empresa levará a multa e terá que pagar pelos danos causados pelos trabalhadores que sofreram esses acidentes. Objetivo e campo de aplicação. Esta norma regulamentadora NR estabelece diretrizes de ordem administrativa de planejamento e de organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Considera-se atividades da indústria da construção as constantes do quadro 1, Código da Atividade Específica, na NR4, serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipos de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Comunicação prévia. É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades, das seguintes informações: endereço correto da obra, endereço correto e qualificação, CEI, CGC ou CPF, do contratante, empregador ou condomínio, tipo de obra, datas previstas do início e conclusão da obra, número máximo previsto de trabalhadores na obra. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, PCMAT. São obrigatórios a elaboração e o cumprimento da PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos dessa NR e outros dispositivos complementadores de segurança. O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR9, Programa de Prevenção e Riscos Ambientais. O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE.
O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho, NTB. O PCMAT deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Áreas de vivência. Os canteiros de obras devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha, quando tiver preparo de refeições, lavanderia, área de lazer, ambulatório, quando se tratar de frente de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, o cumprimento do dispostos nas alíneas C, F e G é obrigatório nos casos onde houver trabalhadores alojados. As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Olá, galerinha, me chamo Gustavo Silva, um dos integrantes dessa apresentação, e hoje vou estar falando algumas das normas da NR18, começando pela 18.5, que é a norma que rege a demolição. Nela consta o que deve ser feito e como deve ser feito antes de qualquer demolição. A 18.5.1 fala que antes de qualquer demolição deve ser feito o desligamento do fornecimento de energia, água, inflamáveis, substâncias tóxicas, esgoto e qualquer escoamento de água. Já no inciso 2, diz que a construção deve ser vistoriada as construções vizinhas a fim de preservar as mesmas. A 18.5.3 diz que deve ser programado e dirigido por um profissional habilitado. A 18.5.4 diz que deve ser feita a remoção de vidros, ripados, estruques e outros elementos frágeis. Agora eu vou citar o restante das normas. Vou só citar por cima porque são muitas normas e são todas muito detalhadas. Então eu vou apenas falar o nome delas, caso alguém depois tenha interesse em seguir na área. É importantíssimo estudar e detalhar cada uma. A 18.6 fala sobre escavações, fundações e desmonte de rochas. A 18.7 fala sobre a carpintaria. A 18.8 fala sobre armações de aço. A 18.9 fala sobre estruturas de concreto. A 18.10 fala de estruturas metálicas. A 18.11 fala de operações de soldagem e corte a quente. A 18.12 fala sobre escadas, rampas e passarelas. A 18.13 fala sobre medidas de proteção contra quedas de altura. A 18.14 fala sobre movimentação e transporte de materiais e pessoas. A 18.15 fala sobre andaimes e plataformas de trabalho. A 18.16 fala sobre cabos de aço e cabos de fibra sintética. A 18.17 vai dizer sobre alvenaria, revestimentos e acabamentos. A 18.18 fala sobre telhados e coberturas. A 18.19 fala sobre serviços em flutuantes. A 18.20 fala sobre locais confinados. A 18.21 fala sobre instalações elétricas. A 18.22 fala sobre máquinas, equipamentos e ferramentas diversas. A 18.23 fala sobre equipamento de proteção individual ou EPI, né? Continuando, a 18.24 fala sobre armazenagem e estocagem de materiais. A 18.25 fala sobre transporte de trabalhadores em veículos automotores. A 18.26 fala sobre proteção contra incêndio. A 18.27 fala sobre sinalização de segurança. A 18.28 fala sobre treinamento. A 18.29 fala sobre ordem e limpeza. A 18.30 fala sobre tapumes e galerias. A 18.31 fala sobre acidentes fatal. A 18.32 fala sobre dados estatísticos. A 18.33 fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou a CIPA. A 18.34 fala sobre o Comitê de Permanente sobre Condições e Meio Ambiente no Trabalho na Indústria da Construção. A 18.35 fala sobre recomendações técnicas de procedimentos RTP. A 18.36 dá disposições gerais. A 18.37 dá disposições finais. A 18.38 fala de disposições transitórias. E a 18.39 dá o glossário de toda a NR18. A NR18 é uma norma muito longa, mas ela rege tudo, como deve ser feito e quando deve ser feito, todas as etapas de construção, desde o trabalhador até a construção em si. Ela teve uma atualização em 2020, onde antes da revisão ela dava orientação sobre o que deveria ser feito e como deveria ser feito.
Já na nova versão, ela apenas diz o que deve ser feito. Ela teve uma mudança no inciso que fala sobre o Programa de Gerenciamento de Risco, ou PGR, e teve uma mudança também no inciso das áreas de vivência e no inciso das instalações elétricas. Uma atualização nesses 3 incisos e deixou ela um pouco mais concreta no sentido de o que deve ser feito e não apenas uma sugestão. Essa foi nossa apresentação, espero que tenham gostado. Desde já agradeço a atenção e é isso. Obrigado.